Estúdio IBA. Informação com credibilidade. Bom dia, boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais, o Facebook, YouTube. Hoje, 25 de fevereiro, chegando o finalzinho do nosso mês de fevereiro. Este é o programa Estúdio IBA. Eu sou a Mara Rúbia, temos na técnica o Vicenço Valber, na produção o Rafael Colbert. Olá, Rafael. Muito boa tarde, Mara, e boa tarde a todos que nos acompanham nesta terça-feira quente, né, Mara? Bota quente nisso. Lembramos que o patrocínio é da Renovare Obras e Serviços, como auto-revenda autorizada Volkswagen e seminovos, e também da JLV Construtora. Contamos ainda com o apoio da Zetanet, Serviços de Internet e Fibra Ótica, CGC Contabilidade e Vantajão Atacado, ali na Estrada Maurício Cardoso, no bairro Panorama. Preço baixo é preço Vantajão Atacado. Para nossos patrocinadores e apoiadores, vamos aos destaques de hoje aqui do seu programa Estúdio IBA. Saiba quais cuidados são essenciais com os pets durante a onda de calor. Para esse novo, corre contra o tempo para prestar contas. E ainda, escolas da rede estadual sofrem com a falta de professores. Essa manchete da falta de professores nas escolas estaduais se repete, né, com a maior frequência. Todo início do ano letivo acontece isso. Até parece que o governo do estado não sabe que no dia X de fevereiro ou no dia X de março vai começar as aulas, né? Isso que é um governo moderno, né? Um governo que planeja. Fica naquele jogo de empurra daí, né, Mara? Não. É tudo igual, não adianta. A manhã de hoje iniciou com sol e céu aberto. A temperatura máxima ficará na casa dos 37 graus durante a madrugada desta quarta-feira, então, ou melhor, eu queimei a etapa aqui. Durante a quarta-feira, que é amanhã, segue o calorão, mas com possibilidade de chuva a partir do início da noite. A temperatura mínima será de 24 graus durante a madrugada, que é um momento um pouquinho mais agradável, enquanto a máxima poderá chegar aos 36 graus aqui na região. O que chama atenção é que mesmo com a chuva, continua essa sensação de abafamento aqui no nosso município. O condutor de uma moto CG 125 acabou ficando ferido em um acidente ocorrido ontem na altura do quilômetro 31 da ERS 240, ali em Capela de Santana, Mara. A moto trafegava no sentido Capela de Santana, Montenegro, quando teria invadido a pista contrária e acabou batendo na lateral de um caminhão que vinha no sentido oposto. O motociclista caiu ao solo, vindo a sofrer fratura exposta em sua perna esquerda. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao HM regional. As escolas da rede estadual de ensino em Montenegro e região iniciaram o ano letivo mais uma vez com falta de profissionais, o que tem prejudicado diretamente o andamento das atividades pedagógicas. Em diversas instituições de ensino, tanto da zona urbana quanto rural, faltam desde professores para disciplinas específicas até profissionais de apoio, como merendeiras e funcionários de limpeza. Mara, e isso não fica só apenas em uma escola aqui da nossa região. O trabalho, essa falta de professores, ele está em diversas escolas aqui do nosso município, como na Januário Correia, como na João Muge, como também na José Garibaldi. Então, são diversas escolas que estão sem esses professores. E sobre, então, a gestão do quadro de recursos humanos nas escolas estaduais, a SEDUC, Mara, informou que realiza monitoramento diário junto às coordenadorias regionais de educação para o atendimento das demandas dessas instituições. E ainda, a SEDUC esclarece que durante a preparação para o ano letivo, foi solicitado às escolas estaduais a manifestação sobre a necessidade de recursos humanos para o início das aulas, com o objetivo de minimizar os prazos para preenchimentos de vagas. É aquele jogo de empurra, né? A SEDUC empurra para a CREA e assim, enfim, os alunos ficam sem professores nas escolas. Não adianta empurrar, a responsabilidade é do governo do estado e através da Secretaria de Educação. O resto é achar que o povo é burro, né? Aliás, bom,
Vamos adiante. Uma mulher de 39 anos foi presa pela Brigada Militar em Salvador do Sul sob a acusação de torturar o próprio filho, de apenas 2 anos e meio. A Brigada Militar foi acionada e, ao chegar no local, constatou que a criança apresentava hematomas e machucados. De acordo com os PMs, a mãe estava visivelmente embriagada. A mulher foi detida e encaminhada à delegacia de pronto atendimento aqui de Montenegro, sendo lavrada a prisão em flagrante e posteriormente encaminhando então ao sistema prisional. Já a criança foi encaminhada para o atendimento médico. Que situação, né, Mara? Pelo amor de Deus, uma mãe fazer isso com uma criança de apenas 2 anos e meio. Não é mãe, não dá para chamar de mãe, né? É muito triste isso. Nós vamos a um breve intervalinho e voltamos na sequência. A construtora JLV, fundada em 2004, é referência em obras públicas com atuação em todo o estado. Oferece serviços de terraplanagem e projetos, além de fornecimento de madeiras para frigoríficos, mantendo sempre a qualidade e o compromisso social. Telefone para contato 51 36 32 33 89. Pequenas ações, atitudes e medidas sustentáveis podem ser adotadas para mudar os hábitos de consumo de água no dia a dia. Uso consciente. Água para sempre. Esta campanha tem o apoio da Sky Informática, Fundação Proambi, Pré-Sul Pré-Moldados. No ar, Estúdio IBA. Informação com credibilidade. Estamos de volta com o Estúdio IBA, que tem o apoio de Renovare Obras e Serviços, Comalto Autorizada Volkswagen e JLV Construtora. E contamos ainda com o apoio da Zetanet, CGC Contabilidade e Vantajão Atacado. E nós estamos... passando então pela terceira onda de calor extremo aqui neste ano, né, Mari? Como a gente sabe, as altas temperaturas, elas não afetam apenas a gente, os humanos, mas também os nossos pets. E para nos ajudar a entender como proteger os nossos amigos nessa situação, a gente então vai conversar um pouco com a doutora Mirene Machado, que ela é veterinária responsável pelo Mirene Centro Veterinário. Muito bom dia, Mirene. A senhora nos escuta? Sim, muito bom dia para vocês. É um prazer fazer parte da família do Jornal IBA. Nós que agradecemos a sua presença, viu? Bom, e para nós iniciarmos o nosso bate-papo, Mirene, como que esse calor extremo ele afeta na saúde dos nossos bichinhos? Bom, eles sentem bastante calor, né? Porque os animais eles têm uma temperatura corpórea maior que a nossa, às vezes em torno de 1,5 graus a 2 graus, né? Então eles sempre vão sentir mais calor. Tá? Então, afeta de modo geral no metabolismo, né? A respiração mais ofegante, tem muitos animais que emagrecem bastante nesse período, né? E, claro, os cuidados que a gente vai ter que ter são maiores, né? Que faz parte de um contexto de orientação do médico veterinário para o tutor. Perfeito. E falando sobre esses cuidados maiores, quais que a senhora poderia indicar para quem nos está acompanhando agora? Bom, em primeiro lugar, né, não sair com os animais, mesmo que eles estão acostumados, querem dar uma passeadinha na rua, né, com esse sol ao meio-dia é terrível. Então, a gente orienta, em primeiro lugar, que fosse
um passeio bem cedo da manhã ou bem à tardinha, quando o sol já se foi, né? E daí isso evitaria até problemas de queimaduras. A gente pega animaizinhos que saem, mas calor as pessoas não atinam, né? Que a almofadinha plantar ali é muito sensível. Então, eu chego com as patinhas machucadas, com muita dor. Isso é muito frequente. Outro cuidado, assim, que a gente diz que é fundamental é manter o animalzinho com água fresca, né? E hoje em dia, como a gente tem alguns problemas até com a água, né? Eu recomendo para o meu cliente, meu tutor, que disponibilize água filtrada, né? E também a gente dá a possibilidade de até colocar os cubinhos de gelo dentro da água, vai manter a água fresquinha e eles amam, tá? Vários outros cuidados, né? Que seria, a gente evitaria levar os animais, principalmente os animais que têm focinho curto, que tem mais problema para respirar, para o pet shop em horário de muito calor, tá? Porque o pet shop, com as máquinas lá, já é mais quente, mesmo que as gurias liguem ar-condicionado, a gente já teve vários problemas, não é do pet shop em si, mas em relação ao calor, tá? Então, animais de focinho pequenininho, evita levar para pet shop em horários e dias, né, que sejam mais quentes. Dá uma segurada, eu sempre digo para o meu cliente, de sujeira e ninguém morre, tá? Então, dá uma segurada. Outra coisa, né, que a gente tem, assim, como uma dica bem legal, é fazer uns refresquinhos para os nossos pets, né? Dá para fazer picolé para eles, a gente bota para congelar, até uma cenoura congeladinha, ela é boa, porque além de refrescar, ela vai evitar até a formação de tártaro, né? E antigamente os animaizinhos até comiam ossos, né, para evitar o tártaro. Claro que hoje em dia a gente não indica, mas alimentos duros, eles evitam o tártaro. E, ao mesmo tempo, iria refrescar. Dá para fazer sachê congeladinho, dá para fazer qualquer tipo de legumes. E para gatos, que eles amam o tal do churu, quem é tutor de gato sabe, até para congelar, né, o churu, que é uma pastinha, assim, compridinho, parece um daqueles que as crianças comiam de doce de leite, do mumuzinho, né, num saquinho. Aquilo que é o churu, a gente diz, é a paixão dos gatos. Dá para congelar e dá para eles. Isso seria uma maneira de refrescar. Em animais que ficam na rua, né, sempre, claro, tem mais ficam dentro de casa, a gente sabe que dentro de casa a casa é mais fresquinha. Mas animais maiores, né, que ficam na rua, sempre um local com muita sombra, bastante água fresca, e isso evitaria bastante tudo isso, tá? Mirene, é a Mara Rúbia, tudo bem? Tudo, Mara. Eu vou te fazer uma pergunta em relação a comparativo eu tenho gato, do gatinho e nós humanos, né? A gente costuma dizer que quando a gente está com muito calor e entra num ambiente com ar-condicionado, às vezes até faz mal, né? Sim, a mudança, né? Aquela mudança brusca, assim. Eu falo da experiência que eu tenho. Quando eu chego em casa, a minha gatinha vem me receber e eu tenho certeza que se ela falasse, ela diria, liga logo o ar. E aí, o animal também sofre esse impacto quando está, né, muito quente, a gente liga o ar e ela adora ficar aonde desce o ar, direto nela. Eles também estão sujeitos a isso? Sim. Como eu disse, claro, eles sentem até um pouco mais de calor que nós, em função dessa temperatura ser mais alta, a temperatura corpórea, né? Então, o que a gente pede? Claro, não vai trazendo um calorão da rua e botar num ar-condicionado, porque eles vão sentir, até riscos de problemas respiratórios é grande. Então, claro que não deixar no ar-condicionado a toda, nem que vá direto, porque às vezes conforme a posição do ar, eu vejo aqui na minha casa e aqui no consultório mesmo, em relação que o ar não vá direto onde o animal está deitado, né? Mas essa mudança brusca de temperatura pode causar problema, que nem para nós. Perfeito. E Mirene, como que o dono de pet ele pode conseguir ver que o animal está passando por uma insolação ou uma exaustão devido ao calor? Quais sintomas o animalzinho ele vai apresentar? Bom, eu sempre digo para o meu cliente, o animal só tem duas maneiras de dizer para a gente que ele não está bem. Ou mudando o comportamento ou mudando o apetite.
Então, num caso de insolação, né, que a gente teve vários casos até que chegaram aqui com temperaturas altíssimas, então o animal está muito ofegante, né, a temperatura corpórea que a gente vai tirar, daí está em torno de 40, 41, já aconteceu até de mais de 41, né, e o animal não consegue nem respirar, a língua é roxa, né, tratamento às vezes até além do suporte de medicamentoso, até com oxigênio, tá? Muitas vezes a gente tem que fazer. Então, é mais pelo comportamento em si. A ofegância é muito grande, e tu encosta a mão no animal e tu já sente o calor dele, né? Perfeito. Antes, também acho que falar um pouco, a gente está falando de animais pequenos, né? Que convivem mais próximo da gente, o cachorro, o gatinho. Mas os animais de grande porte, eles também sofrem bastante a questão do aumento da temperatura? Sim, todos os animais, eles sentem bastante. Mas, por exemplo, a nível de campo, né, como eu trabalhei mais de 20 anos em propriedade e tal, geralmente o campo, um bom proprietário, ele vai ter uma sombra. Então, por exemplo, a gente vê que no horário do meio-dia o animal não vai estar pastando, né, no sol, porque ele vai sentir calor. Ele vai se abrigar, né, em árvores e coisa assim, e geralmente propriedades têm açude. Então, o animal, ele se atira, né? Em búfalo, principalmente, eles estando com calor, eles se atiram nos açudes. Mas eles vão procurar sempre uma água fresca, né? Que geralmente o proprietário tem um riacho, né? Que isso é fundamental. E também as sombras, né, das árvores, né, capões, né, grandes, porque em altas propriedades, extensões rurais maiores, eles têm muito capões com árvores, né, que dá um frescor maravilhoso. Para os gaúchos que gostam de sair andar a cavalo durante o calorão também, ou até mesmo ir nos rodeios, né, doutora? Qual que é a recomendação também, é que nem dos animais de pequeno porte, de evitar sair no sol nos horários mais de pico assim? Ou para cavalo, assim, não tem muito essa indicação? O cavalo é um animal muito forte para esse tipo de coisa, né? Então, ele até aguenta mais o calor porque ele foi um animal que foi feito para trabalho, para serviço, né? Mas assim, não que seja, não vai trabalhar por muitas horas a fio e após trabalhar, eu me lembro do meu pai que trabalhava no campo a cavalo, ele depois de um trabalho de 1 ou 2 horas deixava o animal na sombra, oferecia água, né? Então é sempre ter uma noção de que o animal às vezes tem, de como cada ser vivo é diferente, tem animais que sentem mais, né, o calor. Então se o animal está num trabalho de campo, está muito esforçado, seria o caso de parar e deixar ele descansar e voltar ativa depois de algum tempo, né? Esse seria o ideal. Mirene, quais, pela tua experiência de trato com os animais, de clínica, quais os principais erros que tu tem percebido que nós, donos de pets, cometemos durante o verão e qual é a dica que tu dá para a gente evitar isso aí para também contribuir com o bem-estar dos animais? Em termos de possibilidades de coisas erradas, né? Eu digo assim, o que mais tem acontecido aqui é o problema do pessoal levar esses animais de fosso curto para os pet shop. Então, a gente já teve caso de óbito aqui, o animal chegou quase morto, tentamos reanimá-lo e não conseguimos, né? Mas, de modo geral, a consciência do tutor sabe, né, que ele não deve fazer tantas diferenças de temperatura, né, deixar o animal no sol, colocar logo para dentro, porque geralmente ele gosta do seu animal e está vendo que o animal está precisando do trabalho, né? Quando começa a ficar muito ofegante, é sinal que extrapolou um pouco a parte normal, né? Então, mais essa parte do pet shop, que eu vejo mais que aumentou a incidência de animais passando mal. De modo geral, o tutor, claro, pergunta para a gente, posso passear, não posso passear? E a gente recomenda esses dois horários, né? Mais a tardinha e amanhã. Com essa questão de pet shop, eu tenho propriedade para falar, doutora, porque eu acabei trabalhando por 7 anos em uma pet shop, e é bem como a senhora disse, pois como é um ambiente diferente, por si só, ele acaba já ficando um pouco mais agitado, né? Ainda mais com um calorão desse também,
tá crescendo cada vez mais o índice de cachorrinhos também com problemas, como cardíaco, né? Aí pega um calor desse, daí a língua já começa a ficar roxa e já tem que buscar um auxílio de um profissional, né? Sim, e essa incidência que nos faz até rever alguns princípios, né? Para que mandar um bichinho num dia tão quente, e principalmente esses que ficam, como tu disseste, né? Que ficam nervosos, né? No dia de ir para banho. Então, acumula, né? O calor e o sistema nervoso. Mirene, para encerrar, como é que está a clínica? Quase pronta? Sim, esse ano vai ser a inauguração, né? Estamos, assim, numa reta final, está chegando muita coisa legal, assim, que a gente encomendou. Daí vamos fazer a calçada agora. Meu marido já fez um projeto bem legal ali com o nosso arquiteto. Esse ano a gente aumenta o nosso espaço, finalmente. Que beleza. Que bom para quem pode usufruir desse serviço aí, que sempre, embora que mesmo nas atuais dependências, os animais são muito bem tratados e cuidados aí, né? Mas também tendo uma condição melhor. A gente precisa, o nosso amor vai continuar igual, mas a gente precisa de um espaço físico mais apropriado, né? Até para oferecer mais comodidade ao nosso tutor, né? Que é muito importante para nós. Ok, obrigado, Mirene, um abraço aí e um bom feriadão que se aproxima aí. Muito obrigada. Eu só gostaria de ressaltar aos nossos tutores e ao pessoal da comunidade em si, que a gente está com o Instagram, né? E o nosso Instagram, nós estamos postando semanalmente algumas dicas importantes. Até essas dicas agora, que eu falei para vocês sobre esse calor, a gente tem no Instagram, e daí o pessoal pode entrar em contato, curtir ou não curtir, dar algumas ideias para nós, tá? Vamos sempre tentar evoluir um pouco. Muito obrigada pela... O perfil é Clínica Mirene? É Centro Veterinário Mirene, no Instagram. Tá, ok. Um abraço, Mirene. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Bom trabalho para você. Igualmente. Então, vamos agora um breve intervalinho e voltamos na sequência com mais informações. A Renovare Obras e Serviços é especialista em obras públicas, dedicada a criar infraestruturas de qualidade, contribuindo com o crescimento das comunidades. Nosso compromisso é entregar projetos inovadores e seguros, garantindo um impacto positivo e sustentável. Fone para contato 51 99698 7684. Você já parou para pensar como a água é importante? Você já se imaginou vivendo sem água? Isto seria realmente impossível. Pense bem, economizar água é fácil, difícil é ficar sem ela. Faça a sua parte, evite desperdícios. Uso consciente, água para sempre. Esta campanha tem o apoio de Farmapop, Farmácias Associadas, Hospital Monte Negro, a Rede... No ar, Estúdio IBA. Informação com credibilidade. Estamos de volta com o Estúdio IBA, que tem o patrocínio da Renovare Obras e Serviços, como auto-autorizada Volkswagen e JLV Construtora. Tem ainda o apoio da Zetanet, CGC Contabilidade e Vantajão Atacado. Em 20 de dezembro do ano passado, o então prefeito de Parecis Novo, Alexandre Bart, registrou uma ocorrência após realizar levantamento patrimonial dos bens pertencentes à prefeitura. E após notar que havia sumido alguns itens. Ele afirmou desconhecer se os bens foram furtados ou descartados de forma indevida e que não desejava representar criminalmente, tendo registrado apenas para fins administrativos. Mara, no total foram 56 itens com um valor, então, total de compra de mais de R$ 27 mil.
O presidente da Câmara, Fábio Diner, ele encaminhou um ofício para a atual administração com o pedido de informação sobre os materiais que estariam faltando. A prefeita Cristina Reheimer informou que ainda está sendo feito o levantamento de todos os patrimônios e adiantou que até o momento não foram localizados computadores, câmeras de segurança, móveis e outros equipamentos. O delegado da regional aqui da nossa delegacia, o Marcelo Farias Pereira, diz que como não foi registrado como furto, o caso não foi então investigado e a ocorrência acabou sendo arquivada. A prefeita então confirmou que vai ocorrer uma sindicância para fim de mais investigações. Eu até digo assim, a atitude do prefeito, ele foi lá e registrou, mas a partir do momento que ele não pediu investigação, né, que ele não quis representar, isso vai acabar caindo no colo dele, né, porque tem aí equipamentos, um ar-condicionado desaparecer, um oxímetro desaparecer é uma coisa assim, se perdeu, se extraviou, mas um ar-condicionado, por exemplo, se é feita uma troca, né, vamos supor que uma determinado local da prefeitura lá, uma sala, uma secretaria, né, estragou o ar-condicionado, eles trocaram, mas de qualquer maneira tem que baixar no patrimônio, né? Ou no mínimo foi uma falta de gerenciamento, né? Mas ele deveria ter chamado, como se diz, chamado no BRIM aí os respectivos responsáveis por cada secretaria. Um prefeito não consegue acompanhar todas as partes, isso é normal, né? Mas ele nomeou pessoas da sua confiança, né? E agora ficou chato isso aí, né? Exatamente, né, Mara? Porque aqui a gente citou alguns dos itens, né? Como eu falei, que foi câmera de segurança, computador, a senhora citou outros que foram também os aparelhos de... Mas tem uma lista gigantesca de equipamentos. E agora a nova administração está fazendo esse levantamento e, por certo, deve achar outras coisas também, né? Mas parece que Parecer Novo contribuiu para uma pauta não muito positiva, né, da edição de hoje do IBA. Né? O governo revelou que o município pode ser considerado inadimplente devido à falta de prestação de contas ao Estado e à União, em um montante somado de 2,7 milhões. Segundo a prefeita Cristina Reheimer, a Defesa Civil Nacional cobra a documentação da execução de 988 mil e o Estado de 1,7 milhões, ambos enviados em 2024, né, por ocasião das enchentes, né, isso no governo Alexandre Bart, para, então, ajudar nas despesas das enchentes. E segundo, então, a secretária de Planejamento, Camila Born, a reunião em Brasília resultou em mais 30 dias de prazo para a entrega dessa documentação, né, Mara? Ontem foram enviados à União dados para análise de um dos processos, que é no valor de 155 mil, referente ao recolhimento de entulhos da enchente de maio. O que preocupa a secretária da pasta é um processo do Estado na ordem de 400 mil, que, devido ao atraso, não recebeu um novo prazo. Para os outros 3 processos, né, tem mais, são 4 processos, então para os outros 3, de 784 mil, de 350 mil e de 200 mil, o Estado acabou dando um prazo de 120 dias para a entrega dessas documentações que são necessárias, Mara. Então assusta, aí, então um deles, eles não cederam prazo, aí também eu acho que faltou um pouquinho de sensibilidade, né, porque se houve uma incompetência, uma falta de gerência anterior, né, se a prefeitura, a gestão atual, está se propondo a corrigir esse erro, né, a menos que esse dinheiro ele não tenha sido aplicado. Mas isso no decorrer da avaliação da prefeita, me parece que não é o caso, pelo que a gente soube, né? Então, poderia ter um pouquinho de bom senso, talvez até a pessoa responsável não sabia, enfim, né? Mas é lamentável. Agora, a prefeita, precisando olhar para frente, né, fazer ações futuras, tem que estar resolvendo problemas aí que, de repente, poderiam ter sido evitados. Né? Exatamente. Vale a gente lembrar que ela está trabalhando apenas há 2 meses na frente do município, né? Poderia ter um pouquinho mais de jogo de cintura, como a senhora falou. Aí tu chega, né, e já é uma cobrança, não prestaram contas, vão ir para o SPC, se fosse o nosso caso, né? Sim. Então, o aviso foi dado, mas agora dá um tempinho para a prefeita se organizar, né? É que o governo do Estado é assim, ele é extremamente rápido, e não é só o Estado, é o federal, extremamente rápido para cobrar imposto,
para fiscalizar. Agora, quando trata de prestar o serviço adequado, por exemplo, terminou o prazo para as escolas estarem em dia, para as escolas, para as aulas começarem, né? Não terminou o prazo? E aí, 2 pesos, 2 medidas. Então, vamos desejar aí que a prefeita de Pareci consiga rapidamente contornar essa situação, né? E ela está trabalhando para fazer essa prestação de contas e que o município não venha a ser prejudicado. Era isso para hoje? Era isso para hoje, Mara. Agradeço a parceria e agradeço a todos que nos acompanharam durante essa terça-feira. Amanhã, então, o Estúdio EBA volta às 12 horas, no mesmo horário, e nós estamos sempre atualizando com notícias e informações através das nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e também lá no nosso portal, www.jornaleba.com.br. Fiquem com Deus.